Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite a todos os irmãos em Cristo, aos meus amigos, muito boa noite. Estamos chegando aqui para começarmos mais uma live, para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, né? É um culto, mas sem direção, sem louvor, apenas com a palavra, tá certo? Eu agradeço muito a você que tem ouvido aí, tem assistido às lives e quero pedir a Deus que abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe proteja muitíssimo. Eu quero começar hoje lendo um texto aqui da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Meus queridos irmãos, vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesse texto, né, nessa mensagem de hoje. Aleluias, ó Deus, nós bendizemos o teu santo nome e somos gratos ao Senhor, Pai querido, porque o Senhor é bom e, Senhor, a tua bondade, ó Deus, dura para todo sempre. Nosso Pai, nós bendizemos a ti, ó Deus querido, glorificamos o teu nome, porque entendemos, Senhor, que só o Senhor é Deus, que não há, ó Deus, além de ti. Ó Deus, apenas o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Nosso Deus, nesse tempo, ó Deus, tempo de pandemia, tempo de dificuldade, ó Deus, nós louvamos ao Senhor. Somos, ó Pai querido, adoradores teus e louvamos ao Senhor. Independente, ó Deus, de como esteja o tempo, o Senhor é digno de ser louvado. Nós pedimos que o Senhor estenda as tuas poderosas mãos, ó Deus, e nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livre. Abençoe cada irmão que ouviu, está ouvindo ou irá ouvir, ó Deus, essa mensagem. Fale aos seus corações, os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, que Deus fale mais profundamente ao seu coração através da palavra que nós vamos compartilhar a partir de agora. E eu queria falar um pouco desse texto, né? Esse texto aqui no Evangelho de Mateus, onde Jesus Cristo faz esse convite. Jesus Cristo estava a falar para as pessoas, né? E aqui nós vemos que Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos, aqui basicamente nesse texto aqui, Jesus vinha ensinando, falando sobre muitas coisas, mas nesse momento aqui ele vai falar sobre o seu jugo, sobre o seu ensinamento, né? E ele convida a todos, ele faz esse convite maravilhoso a todos, convidando-os para se achegar a ele. Essa mensagem eu quero intitular de um convite maravilhoso. É o convite que Jesus faz a todos nós. Aqui ele faz o convite a todos, né? Apesar de estar ensinando aos seus discípulos, o convite ele é feito a todas as pessoas. É um convite universal. O convite de Jesus Cristo que ele faz aqui é aplicado a todas as pessoas. Tanto é que quando ele faz o convite, ele diz: Vinde a mim todos. Entende? Todos. Jesus convida a todos para se achegar a ele. Quando Jesus chama, ele não faz acepção de pessoas. Ele chama todas as pessoas para ele. Se você está cansado da vida, se você está cansado das tradições, se você está cansado de andar sem direção, se encontra sem direção, se você se sente desprotegido, se você se sente em perigo e desprotegido, se você se sente desprezado de certa forma pela sociedade, pelos governos, se você não encontra significado para a sua vida, se você está, vamos dizer assim, cansado de tudo, né? Chega um momento na vida em que
de fato, algumas pessoas, e eu diria até nós, porque muitas vezes também, de repente, nós nos sentimos assim, cansados de muitas coisas da vida, em momentos que nós, seres humanos, nos afadigamos, nos cansamos. E Jesus, sabendo disso, ele faz esse convite, convidando todos, mas principalmente, eu queria falar um pouco sobre isso, Jesus chama os que estão cansados, né? E eu acredito que todos os seres humanos um dia se cansam. Por mais que a gente seja forte, por mais que você seja forte, que eu seja forte, chega um momento na nossa vida que nós nos cansamos. E nesse momento que nós nos cansamos, pode ser cansaço físico, cansaço emocional, cansaço espiritual, o cansaço mental, mas nós nos cansamos sim. Todos nós chega um momento que por mais forte que sejamos, nós nos cansamos. Então, Jesus faz esse convite para que nós possamos descansar. Para que nós possamos descansar. Aí você pergunta, pastor, descansar de quê? São muitas coisas que eu ou você, de repente, talvez você precise, nesse momento, descansar. E Jesus chama para descansar. Olha, ele diz, vinde a mim. Deixa eu falar numa linguagem mais coloquial, mais para hoje, né? Ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados. Olha, queridos, Jesus sabia muito bem, tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje, que o ser humano se cansa. E ele sabia que aquelas pessoas que estavam o seguindo, que estavam à sua volta, que estavam ouvindo os seus sermões, muitos ali estavam cansados, né, de muitas coisas. Mas Jesus sabia muito bem que, além do cansaço físico, das jornadas que as pessoas sentiam, as pessoas que estavam ali, elas estavam cansadas de outras coisas. Não é? Por exemplo, algumas pessoas estavam oprimidas. Então, é um convite para descansar de todo o peso que oprime a alma. Um convite para descansar de todo o peso que oprime a alma. Então, pastor, o que é um peso que oprime a alma? Olha, se eu fosse falar dos pesos que oprimem a alma, seriam muitas coisas. Mas tem coisas na vida que passamos, né, que, por exemplo, um momento de medo, né, um momento de pandemia como esse. Como o centro das nossas emoções é a alma, né? A alma, ela é o centro de todas as nossas emoções, né? Chamada no grego de psique. A psique, ou a alma, é o centro de todas as emoções humanas. Então, quando nós estamos passando por um momento como esse, por exemplo, de pandemia, onde nós vemos a cada momento o cerco se fechar, a cada momento a notícia que a doença está chegando próximo de nós, nesse momento há uma tendência de opressão na alma. Algumas pessoas já não conseguem sair de casa, algumas delas estão com muito medo. Então isso causa uma opressão na alma. Né? Não só isso, mas muitas outras coisas provocam opressão na alma. E uma alma oprimida, ela precisa descansar. Tanto é que Jesus chama, ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Algumas versões de Bíblia, pode ser que a sua diga sobrecarregado. Outras versões vão dizer, venham a mim vocês, na nossa linguagem mais próxima, né? Venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos. Então, Jesus chama para descansar todos aqueles que estão com a sua alma oprimida. De repente você pode não estar com a alma oprimida, mas você pode estar cansado de uma outra forma. Mas eu garanto que há muitas pessoas que estão sentindo um peso na alma. Existem muitas pessoas nesse momento que estão sentindo um peso, uma grande opressão na alma. Então, há um convite do Senhor Jesus Cristo para descansarmos nele.
Jesus me chama, Ele chama você para que quando chegar o momento em que a nossa alma estiver cansada, oprimida, Ele nos chama para descansarmos nele. E de repente pode ser hoje que eu ou você estejamos passando por uma situação assim. Naquele tempo, havia muitas pessoas que estavam com a alma oprimida. Havia muitas pessoas que estavam cansadas de tudo. Hoje também existem muitas pessoas que estão cansadas, que já não têm mais forças, que já procura forças no seu ser, já procura força para sair da situação que está e não encontra forças. Sabe, irmãos, quando nós procuramos forças, é que não achamos mais essa força para sair de uma situação, então é nesse momento que devemos ouvir o convite de Jesus que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados. Alguns momentos da nossa vida que nós não encontramos forças, né, para sair da situação em que estamos. Há alguns textos bíblicos, por exemplo, o Salmo 42 fala de uma alma que está aflita, fala de uma alma que está com sede de Deus, fala de uma alma desejosa. Lá no Salmo 42, se você for ler, vai começar dizendo, né, como uma coça, assim, anseia por água, assim a minha alma, ela anseia por ti, ó Deus. Ela vai falar da dificuldade em que está passando porque está distante de Deus. E ali, com certeza, no Salmo 42, está falando de uma alma que está cansada, oprimida, está em busca de Deus para que ela possa novamente descansar nele e ter vida. No Salmo 40, o salmista começa dizendo que esperou com paciência no Senhor e ele ouviu o seu clamor, e ele vai dizer que o Senhor lhe tirou de um charco imundo ou de um lamaçal tremendo, né? De um tremedal de lama. Isso depende muito da versão da Bíblia. Então, com certeza, o salmista ali estava cansado daquela situação em que estava vivendo, naquele lamaçal, e ele diz que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Então, algumas passagens bíblicas vão nos relatar situações assim. Por exemplo, Elias, né, quando estava fugindo de Jezabel, em determinado momento da vida de Elias, ele se encontra numa situação de opressão tão grande que ele deseja para si a morte. Não é? Lá no livro, primeiro livro segundo livro dos reis, primeiro livro dos reis, ali a partir do versículo 17 a 18, do capítulo 17 a 18, por aí vai nos falar dessa situação de Elias. E Elias, ele viveu um tempo de opressão. Ele viveu um período em que ele estava com a sua alma oprimida. E Deus o tira daquela situação, Deus o alimenta, o fortalece e o manda seguir em frente. Então, o momento em que a nossa alma se encontra cansada, que chegamos até Jesus, Ele vai nos fortalecer e vai nos fazer seguir em frente, em nome de Jesus. Então Jesus chama você que está cansada de todo o peso que oprime a alma. Ele também convida eu e você para descansarmos também, por exemplo, da insegurança que estamos vivendo, que a nossa alma está vivendo. Então, pastor, mas que insegurança é essa? Volto mais uma vez a falar da pandemia. Hoje, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que ninguém está seguro. Ou você se sente totalmente seguro, naturalmente falando, eu estou falando materialmente. Materialmente, naturalmente, mesmo havendo aí um monte de coisas, de proteções, álcool gel, máscara, tentativa de criação de uma vacina, isolamento social, mesmo havendo tudo isso, eu não me sinto seguro naturalmente. Eu me sinto seguro no Senhor. Em Deus eu me sinto seguro. Porque eu já atendi o chamado de Jesus Cristo, eu já atendi o convite dele, sabe? Por isso eu me sinto seguro nele. Mas naturalmente, nos meios ou pelos meios naturais, eu não me sinto seguro. E eu garanto que ninguém hoje está totalmente seguro, porque nós não sabemos de onde vem
a ameaça, nós não sabemos onde está, nós não sabemos, nós não vemos, sabe? Então, é um tempo de insegurança. E Jesus convida também todos aqueles que estão cansados para descansarem da insegurança da alma. Então, no momento em que a nossa alma está insegura, a nossa alma ela necessita da segurança de Jesus Cristo. Queridos, uma alma insegura é terrível. Uma alma insegura, ela praticamente não vive, não é? Quando eu estou falando de uma alma, é claro que eu estou falando de um ser humano que tem uma alma, e a alma é o centro do seu intelecto e das suas emoções. Portanto, quando o ser humano ele está com a sua alma insegura, é como se o chão tivesse desabado, é como se não houvesse mais saída, sabe? Uma alma insegura, ela coloca também o corpo em insegurança. Uma alma insegura enfraquece todo o restante do corpo. Então, queridos, Jesus chama a todos nós para descansarmos da insegurança da alma. Olha, quem hoje pode dizer que está totalmente seguro? A não ser em Jesus Cristo, a não ser em Deus, não tem ninguém nesse planeta que possa garantir a nossa segurança nesse tempo de pandemia. Então, é claro que eu não estou fazendo sensacionalismo aqui, eu não quero trazer uma palavra sensacionalista para convencer você a buscar a Jesus Cristo por causa da pandemia. Não, não é isso. É um exemplo que eu estou dando, que agora, nos dias de hoje, nenhuma alma está segura, nenhum ser humano está seguro. Claro que em Jesus Cristo nós encontramos segurança, sim. Mas, queridos, naquele tempo, as pessoas antes de Jesus não tinham também segurança da sua alma. Por quê? Porque eles não sabiam o que aconteceria com eles a partir do momento em que eles morressem, por exemplo. Eles não tinham certeza de para onde ia a sua alma. Então Jesus Cristo, nesse momento, faz um convite àquelas pessoas e a nós, justamente para chegarmos a Ele e acabar toda a insegurança e passarmos a ter agora segurança a respeito da nossa alma. Se você hoje quer ter essa segurança a respeito da sua alma, a maior forma de ter essa segurança é através de Jesus Cristo. Ele oferece segurança para a nossa alma, para a minha e para a tua alma. Jesus também nos chama para descansar, sabe de que mais? Das incertezas quanto à salvação. Olha, deixa eu perguntar hoje para você, né? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza do lugar para onde vai a sua alma depois da sua morte? Com certeza, nem todas as pessoas diriam que sim. Algumas pessoas ainda teriam dúvida. Mas nesse momento, aqui nas Escrituras, inclusive Jesus convida a todos também para descansarem das incertezas quanto à salvação da sua alma. Então, qual é uma maneira de eu ter certeza da minha salvação, de eu descansar dessa dúvida, de eu viver tranquilo? Jesus Cristo, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha, queridos, muitas pessoas, apesar de terem uma religião, se você perguntar às pessoas que são cristãs, vão dizer que sim. Inclusive o Brasil é tido como um país, uma nação cristã. Mas nós sabemos que uma porcentagem muito grande dessa população, apesar de se dizer cristã, mas não tem certeza da sua salvação. Inclusive muitos criticam aqueles que dizem que são salvos em Cristo. Infelizmente há nas pessoas esse pensamento, né, pelo fato de eles não terem essa segurança. Eles criticam, por exemplo, a mim quando eu digo que em Cristo eu estou salvo. Não é? Há essa tendência de criticarem aqueles que dizem que estão salvos. Mas justamente Jesus Cristo, ele me dá essa certeza da salvação, por isso nele eu posso descansar e não ter mais nenhuma dúvida.
ele me chama para descansar nele, então nele eu descansarei. Né? Tem um hino muito bonito que ele encerra dizendo assim: descansarei, pois tu és rei. Nele eu descansarei, pois ele é rei. Ele me promete o descanso da minha alma, ele me chama para descansar. Venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, ele promete o alívio ou o descanso e sair de todo o cansaço, de toda a fadiga que sentimos na alma, para deixarmos toda dúvida de lado, para deixarmos de lado toda a opressão e descansarmos nele. Então Jesus nos chama para descansarmos nele. Jesus chama você e a mim para descansarmos, para termos uma vida segura nele, para termos uma vida aqui segura e uma vida eterna segura nele. Amém? Então, também é um convite para quê, pastor? É um convite para vir a Jesus sem intermediários. Amém? O convite de Jesus é um convite para nos achegarmos a Ele sem intermediários. Né? A própria palavra de Deus vai dizer que há um só Deus e um só mediador, ou um só intermediário entre Deus e os homens. Apenas um, Jesus Cristo, homem. Por isso o chamado de Jesus é para nos chegarmos a Deus sem intermediários. Ele chama para ele: vinde a mim. E em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Veja bem, o caminho. Ele não diz um dos caminhos, ele diz o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos dá essa certeza que Ele é o único caminho, a única verdade para chegar até Deus, e Ele é a vida e a vida eterna quando chegamos a Deus através dele. Então Ele nos dá essa garantia de nos chegarmos a Deus sem precisarmos de intermediários, apenas através de Jesus. Através de Jesus Cristo nós temos livre acesso à graça. Não precisamos mais de intermediários para chegar até Ele. No Antigo Testamento era necessário chegar até o sacerdote. O sacerdote descia ao Santo dos Santos e levava com ele o animal oferecido, né, pelos nossos pecados ou pelos pecados da época, né? Mas as pessoas tinham que chegar ao sacerdote e ele é que levava o pecado das pessoas até Deus. Mas a partir de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou, e então através de Jesus, Ele mesmo nos convida, Ele diz: vinde a mim, e diz: eu sou o caminho, porque através de Jesus, então nós temos livre acesso a Deus. Não necessitamos de intermediários, não precisamos de outras pessoas, não precisamos que alguém leve a Deus, né, as nossas petições. Nós mesmos temos a liberdade de buscá-lo, de chegar diante dele e levarmos a ele o nosso cansaço, levarmos a ele o nosso fardo, as nossas cargas, né, contarmos a ele as nossas necessidades. Então ele nos ouve, ele nos perdoa, ele nos alimenta, ele nos fortalece. Então Jesus nos chama para termos livre acesso a Deus, à graça de Deus, para chegarmos até Deus sem ser por meio de nenhum outro intermediário. Jesus também nos convida para fazermos uma troca excelente. Jesus nos convida para uma troca excelente. Sabe, uma troca é algo simples, né? Quando é que acontece uma troca? Uma troca é quando um de nós fazemos uma troca com alguém, alguma coisa nossa por outra coisa de alguém, nós trocamos, ou quando nós trocamos uma coisa por outra coisa, né? Por que é que eu estou explicando isso? Para nós entendermos essa troca aqui que Jesus nos chama para fazer.
Veja bem, ele nos chama para chegarmos até Ele, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então, quando chegamos até Jesus, carregados, né, levando conosco o fardo pesado da vida, levando as nossas dúvidas, as nossas incertezas, levando até Ele, né, o peso da vida. Então Jesus, Ele nos chama para essa troca. Pastor, como é que acontece essa troca? É muito simples. Nós chegamos a Jesus levando o nosso fardo pesado, entregamos a Ele, né? Então o que é que Ele diz na sequência da palavra? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É logo, se encontramos descanso, é porque já deixamos ali o fardo que levávamos pesado, a sobrecarga. Então ele diz, ele que nos oferece então o seu jugo, porque o seu jugo é suave, como diz no versículo 30, e nos oferece o seu fardo que é leve. Então, quando você chega até Jesus Cristo, você chega com um fardo pesado. Nós falamos anteriormente de muitas coisas. Por exemplo, nós falamos do peso, por exemplo, que oprime a alma. Nós falamos da necessidade de ter segurança da alma, né? Nós falamos das incertezas da salvação. Existia também o peso da religiosidade, que muitas vezes pesa sobre as pessoas, né? E as pessoas ficam sobrecarregadas, mas não conseguem sair, não conseguem deixar esse fardo. Em Mateus 23, versículo 4, se você for ler, você vai ver o próprio Jesus falando dos sacerdotes na época que colocavam sobre as pessoas fardos muito pesados que eles mesmos não conseguiam carregar. E assim sobrecarregavam as pessoas. Os próprios religiosos colocavam fardos muito pesados. Não é? É claro que eu não posso generalizar, eu não posso dizer que isso existe em todas as escalas hoje, mas a gente sabe que há muito legalismo por aí, há muita opressão, muita religiosidade muitas vezes, sem muita explicação, não é? Sem um ensinamento justo, sem um ensinamento digno. Muita gente sendo levada mais por opressão, mais por pressões, né, religiosas, mais por dogmas religiosos, do que pela própria palavra, do que por uma doutrina santa, né? Uma doutrina que não oprima. E naquele tempo, os sacerdotes, eles oprimiam as pessoas, e Jesus Cristo disse que eles colocavam fardos tão pesados que nem eles, nem os seus pais conseguiam carregar. Então nós vemos em muitas passagens bíblicas isso acontecer, mas o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina que o fardo dele é suave, ou o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve. Então a própria lei da época, ela oprimia as pessoas. A própria lei, ela causava opressão às pessoas. Não é como hoje, existe muita gente sendo oprimida pelas leis, existe muita gente sendo oprimida também pelas religiões, existem muitas pessoas vivendo muitas opressões e pressões na vida, que precisam de fato conhecer Jesus para que tenham alívio desses fardos. Por que é que eu digo isso? Porque eu já tive a oportunidade, né, inclusive de conhecer pessoas, né, que estão vivendo uma vida de opressão, mas sem conhecimento nenhum das Escrituras Sagradas, sem um ensinamento digno, né, sem uma doutrina bíblica arraigada à sua vida, sem uma intimidade de fato com Jesus, mas vivem apenas pela opressão, como Jesus Cristo disse, guias cegos, né? Guias cegos, algumas pessoas os guiando que não têm nenhuma intimidade com Deus, apenas
vivem de oprimir, apenas vivem de criar doutrinas baseadas em um versículo bíblico, vivem tudo é pecado, nada é permitido, uma doutrina baseada apenas no pecado, no legalismo, né, criando dogmas para oprimir as pessoas. Naquela época, as pessoas se encontravam cansadas disso. As pessoas se encontravam cansadas da pobreza, né? A pobreza material, porque a riqueza era mal distribuída, e as pessoas mais simples viviam uma opressão tremenda. Além disso, de viverem uma pobreza tremenda, tinham que pagar impostos altíssimos para Roma. Por isso, eles viviam oprimidos. Jesus chama: venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos. Agora me digam, meus queridos, se hoje nós não vivemos assim. Salários pequenos, né? Nós vemos professores aí ganhando salários que são minúsculos, né? Nós, por mais que queiramos, nós nunca mudamos essa realidade. As pessoas que mais trabalham são as que menos ganham. Mas, em compensação, essas pessoas que menos ganham têm que pagar impostos igual aos que ganham muito. Se aquela pessoa que ganha 30 salários mínimos compra 1 quilo de feijão no supermercado, ela vai pagar o mesmo imposto que a pessoa que ganha um salário mínimo paga. Então, me diga se não é um tempo de opressão, me diga se não é um tempo em que nós estamos sobrecarregados, em que as pessoas se cansam de tanto sofrer injustiça na sociedade. Não é? Eu estou falando isso para que você entenda a situação daquele tempo e a de hoje. Não é? Havia sim a opressão da época, né? A própria justiça era injusta, não é? Como o próprio Jesus Cristo ele fala, né, dos próprios sacerdotes que faziam as leis naquela época, eles praticavam injustiça. Jesus Cristo disse que ele se aproximava das pessoas, ele usa o termo viúvas, para consumi-las, para explorá-las, e não as ajudava em nada. Nós vivemos hoje um tempo em que nós vivemos uma situação parecida com a daquele tempo, né? Tanto em todas as escalas. Você que está me ouvindo vai entender isso. Pessoas que estão sendo oprimidas, mais oprimidas do que libertas, às vezes pela própria religião, não é? Onde tudo é pecado. E onde é que fica a liberdade do Espírito Santo na nossa vida? Onde é que fica a liberdade do Espírito? Não é? Tudo é pecado. Não existe liberdade espiritual. É claro que nas nossas decisões, utilizando da nossa liberdade, nós devemos sim ter temor a Deus e obedecer a Deus. E fazer as coisas de forma que não desagrade ao Senhor. Mas nós devemos sim usufruir da liberdade que o Evangelho nos dá para termos as nossas decisões. Sabe? E muitas pessoas criam pecados que não estão na Bíblia. Sabe? Que não estão na Bíblia. Portanto, há uma opressão sim. Além disso, há opressão, né, no caso das injustiças, como eu falei, naquela época, as pessoas, além de muito pobres, tinham que pagar impostos altíssimos. E nós, mesmo sendo pobres, ganhando pouco, temos que pagar os mesmos impostos, o mesmo valor nos impostos que os mais abastados pagam. Da mesma forma que estavam naquela época, hoje nos encontramos também. E Jesus diz: venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esse é o convite de Jesus para descansarmos nele. Se você está nesse momento, como eu, né, insatisfeito, se você está nesse momento sem muita tranquilidade na sua alma, porque eu estou, queridos. Eu estou vendo o cerco se fechando. Naturalmente, né, eu não tenho muita confiança nos homens, não. Porque não estão fazendo nada efetivo. Estão apenas mandando a gente ficar em casa, não é? Não estão fazendo mais nada. Sabe onde é que eu encontro segurança? Eu encontro segurança em Jesus Cristo. Por isso eu atendi o convite de Jesus e foi para isso que eu atendi, para chegar até Ele, para ter essa segurança na alma. Tá certo? E também, Jesus Cristo, Ele nos convida para sermos salvos. Além dele nos convidar
para termos, né, segurança na alma, além dele nos convidar para deixarmos o peso da opressão, além dele nos convidar para termos certeza da salvação, né, para sairmos das incertezas, ele também nos convida para sermos salvos nele. Então, se você quer ter certeza da salvação da sua alma, em João capítulo 10, versículo 9, sabe o que Jesus Cristo diz? João capítulo 10, versículo 9, assim diz a palavra de Deus, eu quero ler com você nessa noite, João 10, 9, que vai dizer assim, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagens. Então, esse é um convite para a salvação. E veja que Jesus oferece a liberdade. Quando ele nos diz que é a porta, nós podemos entrar nele, nós temos o livre acesso, né? Aquele que entrar por mim, ele entrará, sairá, ele encontrará pastagens, ele não ficará preso, né? Ele não ficará escravo, ele será livre. Entrará, sairá e encontrará pastagem. E o que é pastagem aqui? Né? Referindo-se à salvação de Jesus Cristo. Nós seremos alimentados por Jesus todos os dias pela sua palavra. Ele não nos deixará faltar de maneira alguma. Por isso que aquele que atende o convite de Jesus, ele não será mais escravo, ele será livre. E ele não viverá mais oprimido, não é uma religião oprimindo. É Jesus dando liberdade em espírito. É Jesus oferecendo pastagem boa. É Jesus oferecendo comida de qualidade para a nossa alma. Então, é um convite para entregar-se a Jesus Cristo e viver uma vida de tranquilidade da alma. É claro que nesse mundo, como ele diz em João capítulo 16, versículo 33, ele diz que no mundo teremos aflições e nos recomenda termos bom ânimo, né? Mas pelo menos nós teremos uma garantia que a nossa alma estará segura com ele. Que com ele a nossa alma não estará mais em insegurança. E essa é a boa notícia. Jesus faz um convite para nele termos segurança na alma, para descansarmos do fardo pesado dessa vida, para termos a tranquilidade e sairmos, vamos dizer assim, da situação problemática da alma, né, da terrível opressão, e termos um alívio, um refrigério para essa alma que antes estava cansada. Também é um convite de Jesus, quando ele nos convida, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, é um convite para termos uma vida de qualidade. Queridos, eu falo nessa noite, para quem está me ouvindo, de dois tipos de vida. E isso está todas as duas nós encontramos na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, a língua predominante da época era o grego. Nas regiões de Israel ali, o grego era a língua predominante. Haviam 3 idiomas que eram falados aqui ou ali. Raramente o hebraico, porque quase ninguém lembrava, só os mais velhos. O latim, que era a língua oficial dos romanos, que naquele tempo eram os que exerciam domínio, né, sobre Israel. Mas havia a língua predominante de todas aquelas regiões, né, que aproximadamente aí 200 e poucos anos antes de Cristo havia sido imposta pelo Alexandre o Grande, a língua grega. Era a língua mais falada naquela época. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. E no Novo Testamento em grego nós encontramos 2 palavras para a vida. Nós encontramos a palavra bios no grego, que quer dizer vida,
Por isso, tudo que é referente à vida, quando nós estudamos, inicia-se com biologia, biosfera e etc. Mas também existia a palavra zoe. A palavra zoe do grego significa vida também. Só que a palavra bios significa vida biológica. A vida biológica significa a nossa vida pelo organismo, como nós vivemos a vida biológica, nasce, cresce e morre, né? E a zoe, a vida, na Bíblia e no Novo Testamento, essa é uma palavra que ela refere-se à vida em sua totalidade, principalmente à vida de Deus, a vida que Deus nos dá. Essa vida deve ser não apenas a bios, a vida biológica, que a pessoa nasce, cresce, morre, e muitos acreditam que morreu, já era, né? Como muitos dizem por aí, não sou eu que estou dizendo não, muitos dizem por aí, morreu, já era, morreu, carniça. Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas a vida biológica, ela é assim, nasce, desenvolve-se, cresce e morre. Mas na vida, a zoe é uma vida diferente. A zoe é a vida que Deus nos dá, a vida com qualidade. Essa vida, tanto é a vida, né, aqui, a nossa vida aqui com qualidade, como a vida eterna. E aqui nas Escrituras, quando Jesus Cristo, ele está falando aqui, que ele diz em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele usa aí a palavra zoe, no grego, que quer dizer vida de Deus. Uma vida em abundância, que Jesus disse aqui. Essa palavra abundância no grego também significa uma vida com qualidade, uma vida abundante, né? Onde há qualidade de vida. E Jesus convida a você para ter uma vida de qualidade, uma vida com santidade, uma vida com dignidade, uma vida com fé, uma vida com esperança, uma vida com certeza da salvação, sabe? Uma vida onde as incertezas saem e a certeza entra, onde saem todas as dúvidas e passamos então a ter fé. É essa vida que Jesus nos oferece, tá certo? Por isso ele nos chama para ter também uma vida com qualidade. Eu estou concluindo dizendo que Jesus nos faz esse convite maravilhoso. E ele faz esse convite maravilhoso a você também. Mas é você que é o convidado. Jesus aqui, ele é quem convida. E você, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, é o convidado. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Há uma certeza nessa vida. Olha, para que um convite seja completo, há um convite e há um convidado. O convite só é efetivado quando o convidado aceita o convite. Um convite é feito, por exemplo, você manda um convite para alguém. Você está fazendo uma festa, seja de aniversário, de casamento, sei lá, uma festa. E você manda um convite para pessoas que você ama, né, que você considera, que você gosta. Você mandou 100 convites, mas só apareceram 50 pessoas. Quem é que vai gozar da sua festa? Quem é que vai comer bolo da sua festa? Quem é que vai estar feliz com você na sua festa? As 50 pessoas que receberam e aceitaram o seu convite. Está certo? Amém? Da mesma forma, é esse convite que Jesus faz. O convite ele faz: venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certo? Mas aí, você precisa aceitar. Se você não aceitar o convite, ele vai ficar sendo feito. Ele vai estar feito, assim como todo convite é feito. Sabe quem é que vai experimentar as delícias, né, do reino de Deus? Sabe quem é que vai descansar em Jesus? Sabe quem é que vai deixar o fardo pesado e carregar o fardo leve e carregar o jugo suave de Jesus? São as pessoas que aceitaram o convite de Jesus. E aí a pergunta que eu faço é: se você está cansado dos fardos dessa vida, se você está oprimido pelos problemas que essa vida lhe traz, se você está oprimido pela opressão causada por tantas coisas que eu não vou repetir aqui, e Jesus está te fazendo esse convite: venha a mim para descansar, para encontrar descanso para a sua alma. O que é que você deve fazer? Lembre-se que só vai à festa, só come as delícias da festa
quem aceita o convite e comparece. E isso pode ser aplicado a você. Só vai experimentar do reino de Deus, só vai experimentar desse descanso em Jesus Cristo aquelas pessoas que aceitarem o seu convite. Então, queridos, só para a gente fixar bem aqui, eu falei sobre o convite maravilhoso. Eu falei que é um convite feito a todos que estão cansados dessa vida, todos que estão cansados das tradições, todos que estão cansados das opressões religiosas, todos que estão cansados de viverem desprotegidos, né? Todos que estão cansados ou se sentindo desprezados pela sociedade. Falei desse convite que é feito para todos que não encontram significado para a sua vida. Falei que Jesus Cristo faz um convite para você descansar das coisas que oprimem a alma. Jesus fez esse convite para você descansar da insegurança da alma. Falei que Jesus fez esse convite para que você descanse das incertezas quanto à salvação. Falei também que esse convite é um convite para vir a Jesus sem precisar de intermediários. E também que esse é um convite para fazer uma troca excelente, deixar o fardo pesado com Jesus e o jugo pesado com Jesus, e então passar a carregar o jugo suave e o fardo leve de Jesus Cristo. Falei também que é um convite para a salvação em Jesus Cristo, e que esse convite é um convite para você ter uma vida de qualidade com Jesus Cristo. E por último, falei aqui que Jesus faz o convite e você é o convidado, mas para que você experimente da segurança em Jesus, você precisa aceitar o convite e comparecer diante de Jesus. Então, essa é a reflexão de hoje. E lembre-se, o convidado só recebe, só experimenta das coisas boas da festa quando ele aceita o convite. Assim, se Jesus lhe convida, você só receberá essa segurança em Jesus Cristo. Você só experimentará das delícias do reino de Deus se você aceitar o convite de Jesus. Simplesmente isso. Tão somente isso. Não é difícil. Cabe uma decisão de todos nós. Comparecermos diante dele, aceitarmos o seu convite. O convite está feito. Você vai aceitar? Que Deus te abençoe, que Deus fale mais profundamente ao teu coração nesta noite. Tá certo? Vamos orar agradecendo a Deus? Aleluias, ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo essa palavra e por aqueles que ainda vão ouvir. Senhor nosso Deus, te peço nesse momento a tua doce e santa proteção sobre a minha vida e sobre a vida de todas as pessoas que nesse momento estão a me ouvir. Nosso Deus poderoso, peço ao Senhor que guarde, ó Deus, o lar de cada um. Que o Senhor, Deus, coloque anjos, ó Deus, ao redor de cada irmão, irmã, de cada pessoa, ó Deus, guardando e livrando, ó Deus, de todo mal. Exclusivamente, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor livre-nos e livre os nossos irmãos dessa pandemia, ó Deus. Livre-nos, ó Deus, dessa doença, desse vírus. Nos proteja, Deus, pois agora só podemos esperar no Senhor. Só o Senhor é a nossa segurança, só o Senhor é o nosso escudo, só o Senhor é o nosso antídoto para essa doença. Assim, ó Deus, nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas e esperamos no Senhor. Muito obrigado por tudo e permaneça a abençoar os teus servos espalhados, ó Deus, por todo o Brasil e por todo o mundo. Obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos aqui da Igreja Batista. Abençoe cada um deles, ó Deus, e continue falando aos seus corações, que eles possam, ó Deus, estar esperando e aguardando no Senhor, seguro, ó Deus, nos seus lares, guardados pelo Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Nesta noite eu sou grato a Deus e grato a você. Muito obrigado por estar assistindo essa live e eu espero que tenha falado ao seu coração e que você venha buscar de fato aceitar o convite do Senhor para a sua vida. Olha, mais uma vez eu quero me despedir dizendo a você que se essa mensagem falou com você, compartilha com outras pessoas, alguém da sua família que precisa ouvir. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe com mais alguém aí, clica lá em compartilhar e compartilha, tá certo? Se quiser comentar depois, fique à vontade, tá bom?
E aí eu também convido você para domingo nós estarmos juntos mais uma vez em outra live, que está trazendo sempre uma palavra abençoadora para a sua vida, para a minha vida, uma palavra boa, que Deus esteja a falar aos nossos corações sempre, tá certo? Um grande abraço e até domingo, se Deus quiser. Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.